Fala galera, belezinha? Só de boas por aí? Sejam bem-vindos, né, a mais essa aula aqui do canal, uma aula vinculada ainda ao curso de Hidrodinâmica de Fluidos Magnéticos. E essa é a primeira aula que eu gravo na parte externa de casa, né? Eu estava muito tempo observando já assim o quanto eu estava sentindo falta de um quadro de verdade, porque uma coisa é você falar sozinho para uma câmera, numa cadeira, olhando para uma tela de computador. A outra coisa, imaginava eu, seria falar sozinho para uma câmera, em pé, diante de um quadro, né? Eu acho que o quadro tem essa coisa de você poder se movimentar e fazer desenhos com mais fluidez, assim, você gasta menos tempo nessa questão operacional de manipular as ferramentas, então quis fazer um teste, na verdade, movido principalmente por tédio, e aí comprei esse quadro aqui, e essa é a primeira aula que eu gravo nele, assim, tá? Então eu queria usar esse recurso, essa experiência, esse teste aqui, para gravar essa aula do canal, falando sobre a lei de Faraday, uma das 4 equações de Maxwell. Eu vinha num processo já de tentar deduzir com vocês aqui as equações de Maxwell. É importante que a gente se lembre aqui o contexto no qual essa aula está sendo gravada. Esse é um curso de hidrodinâmica ou mecânica dos fluidos, de fluidos magnéticos, tá? Então, assim, eu combinei com vocês no início do curso que eu iria gastar um tempinho no começo tentando deduzir as equações de Maxwell, ou pelo menos falar sobre elas, interpretá-las, definir as grandezas físicas vinculadas a essa descrição eletromagnética, né, da matéria, e depois a gente vai entrar na parte de fluidos, né? A gente até agora já deduziu a lei de Gauss da eletricidade, a lei de Gauss do magnetismo e comentamos na última aula sobre a lei de circuito de Ampère, que depois de algumas manipulações algébricas que eu vou apresentar na aula de hoje, vai virar a lei de Ampère-Maxwell, uma das equações de Maxwell. Então, assim, faltam 2 das 4 equações de Maxwell. Depois que a gente finalizar essa parte inicial, introdutória, né, de eletromagnetismo, eu vou começar a entrar na questão da mecânica dos fluidos, tá? Então, assim, se você chegou aqui agora, por exemplo, nessa aula, e tá, assim, mais interessado em entender as equações de Maxwell, principalmente, você é um cara da área de eletromagnetismo, não tem nenhum interesse em fluidos, então talvez essa seja a sua última aula desse curso, né? Se você é um cara da mecânica dos fluidos, que quer realmente entender, né, fluidos magnéticos, então o curso vai começar a partir da próxima aula, tá? Então eu acho que a aula de hoje, assim, é uma aula meio que divisora de águas, tá? Que vai separar algumas pessoas aqui em termos de quererem ou não continuar nesse curso. Claro que quando você pega uma matéria tão multidisciplinar como fluidos magnéticos, assim, ela vai servir tanto para a galera de fluidos quanto para a galera de magnetismo. A questão é quem vai até o fim, né? Quem tiver esse interesse, né? Quem sente prazer em perceber a unificação dos conceitos, né? Essa galera provavelmente vai querer continuar aqui nesse curso, tá? Bom, então, vamos começar aqui, né, sem mais delongas, apresentando a lei de Faraday, tá? Essa lei, ela é uma observação experimental, então você enuncia a lei de Faraday a partir de percepções que você extrai da observação da realidade física do nosso mundo, tá? O que essa lei fala é basicamente o seguinte, velho. Você vai ter uma relação entre a variação do fluxo magnético e a geração de uma força eletromotriz que vai gerar uma corrente elétrica num circuito. Ou seja, a gente tinha percebido já, pela lei de Biot-Savart e pela lei de circuito de Ampère, que a gente conseguia gerar uma corrente reta num fio, fazendo com que um laço de campo magnético circulasse em torno de um contorno fechado que abrangia esse fio. Essa era a lei de circuito de Ampère. A lei de Biot-Savart fazia a mesma afirmação no sentido inverso. Ela falava que uma corrente reta passando num fio gerava um campo de indução magnética que percorreria um circuito em laço em torno dele. Na última aula eu mostrei para vocês a equivalência que existe entre essas duas leis. O que a lei de Faraday fala é um pouquinho diferente. Ela fala que se você varia o fluxo magnético, e aí aqui então eu acho que é importante eu definir com vocês o que eu estou chamando, né, de fluxo magnético, então vou pôr aqui uma definição. Fluxo magnético, eu vou dar essa letra φ, e esse cara ele vai ser igual a uma integral numa
área S numa superfície S, e eu vou depois fazer um desenho para ficar mais fácil aqui para vocês, do seguinte termo: B, esse campo de indução, escalar N ds. O que seria S, B? Farei aqui um desenho. Imagine, deixa eu pegar minha canetinha vermelha, você tem, sei lá, um fluxo magnético aqui, um campo de fluxo magnético, B, e aí você define uma superfície aqui, pensa numa área, né, que vai estar aqui posicionada no espaço, alguma coisa assim, por exemplo, e que vai ser atravessada por esse campo vetorial de indução magnética. Essa área aqui, o contorno dela eu vou chamar de C, essa superfície inteira aqui de S, essa área interna, e aí eu vou desenhar um vetorzinho que por definição aponta para fora. Essa é uma definição que a gente usa muito nesses contextos, e aí eu poderia colocar aqui dentro o que seria o meu ds, seria um elemento qualquer, infinitesimal, de área aqui dentro, né? Então se eu integro esse fluxo de linhas de indução magnética que atravessa essa área, eu vou ter esse cara aqui, que eu vou chamar de fluxo magnético. Eu nem sei, na real, se a posição que eu tô tá boa para vocês conseguirem ler as coisas, mas eu vou dar uma licencinha daqui a pouquinho, vou vir para cá, né, para que vocês consigam ver, tá? Então a gente tem essa definição fluxo magnético. O que a lei de Faraday afirma para você, em linguagem matemática, é o seguinte, deixa eu pegar aqui minha canetinha e minha anotação, ela fala o seguinte, que a integral nesse contorno C do campo elétrico escalar dl, esse cara vai ser igual a menos d φ maiúsculo dt, tá? Então L seria algum elemento bem aqui, ó, que estaria nesse contorno C. Esse caminho fechado no contornozinho C, que vai circundar, vai ser a borda dessa área S, vai ter um campo elétrico que vai surgir e vai circular em torno desse contorno C, E escalar dl, esse caminho fechado dessa integral de linha em torno de C, isso vai estar associado à variação no tempo desse fluxo magnético. Por que isso daqui é importante em termos práticos para a gente? Porque essa lei da indução de Faraday, ela é assim, a lei da física que justifica, que explica, na qual a gente meio que se inspira para poder produzir um gerador de energia, um gerador elétrico, né? Você pega, por exemplo, ímãs que geram campos magnéticos e você faz com que esses caras variem no tempo, excitando eles, girando eles, essa variação de fluxo magnético no tempo vai gerar uma corrente em algum lugar. Então um gerador elétrico é basicamente uma coisa que gira e com vários ímãs. Então ímãs girando, eles vão gerar uma tendência de produzir um movimento organizado, estruturado, né, coletivo de cargas elétricas num condutor. Ou seja, eles vão gerar corrente elétrica. Essa lei, ela é uma das equações de Maxwell. Agora, o que a gente tem que fazer aqui é começar a apresentar as versões diferenciais desses princípios físicos. Porque, veja, aqui eu tenho uma integral. Então isso daqui seria uma versão que eu chamaria de versão integral da lei de Faraday. E no nosso contexto de fluidos magnéticos, a gente vai estar muito mais interessado, essa é a real, nas versões diferenciais desses mesmos princípios físicos. Então, aqui farei uma divisão no meu quadro e vou apresentar as versões diferenciais tanto da lei de Faraday quanto da lei de circuito de Ampère. Então, vou pôr aqui assim, lei de Faraday. Quero buscar uma versão diferencial dessa lei. E lei de circuito de Ampère. Vou pôr assim, amp. Dá para entender aqui, tá? Ampère. Bom, o jump que a gente vai utilizar para poder sair da versão integral e chegar na versão diferencial, esse pulo ele vai ser feito por meio de um teorema do cálculo 3. A gente vai usar muito esses teoremas aqui do cálculo 3, teorema de Stokes, teorema da divergência, principalmente esses dois assim,
para fazer essa transformação de uma lei da física que primeiramente pode ser expressa numa versão integral e em seguida numa versão diferencial ou vice-versa. Então é muito comum que o aluno, né, fazendo cálculo 3, ele demora muito tempo, principalmente na engenharia, a perceber por que ele está ali estudando aqueles teoremas, aonde eles vão ser utilizados. Eles são muito usados na física sempre que a gente está lidando com uma descrição que envolve uma teoria de campo. Tá? Então aqui a gente vai fazer esse jump usando a lei de Stokes, né? Melhor, o teorema de Stokes, né? Do cálculo 3. Que lei de Stokes tem outro rolê na mecânica dos fluidos com esse mesmo nome. Então, vamos por aqui, do teorema de Stokes. Teorema do senhor Stokes. O que esse teorema fala? Ele fala o seguinte, ele fala que a integral de linha num contorno, eu vou chamar de C de A escalar dl. A aqui é um campo vetorial qualquer. Esse cara vai ser igual à integral em S do rotacional desse campo A escalar ds. Isso aqui é o teorema de Stokes, um cara muito importante para a nossa conversão da lei de Faraday, da sua versão integral na sua versão diferencial. Repare aqui, né, que esse lado já é meio que igual a esse. Então, assim, essas coisas realmente vão estar muito linkadas. Tá? Aqui, o que eu chamo de C e de S é a mesma coisa que eu chamava aqui. C é o contorno, S é essa superfície interna, né, tipo, que tem o contorno simplesmente como borda. Tá? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu quero fazer isso para as duas leis. Eu vou recapitular aqui aquilo que a gente tinha, né, que era a lei de Ampère, só para a gente poder se situar aqui. Eu vou começar fazendo esse meu jump de formulação partindo da lei de Ampère, da lei de circuito de Ampère. Tá? Então deixa eu apagar essa parte do quadro enquanto vocês sentem, né, e internalizam isso que acabou de ser dito aqui. Essa parte de apagar o quadro é uma coisa que, assim, no contexto de aula no PC, né, no computador, é muito mais rápido, né? Você aperta um botão lá e ele apaga uma página. Aqui você tem que fazer um certo esforço, mas é bom. Eu tava sentindo falta, velho, de apagar quadro. É interessante isso, né? Bom, vocês lembram da lei de circuito de Ampère? Claro que eu não vou ter aqui a oportunidade de ser respondido por vocês, mas enfim, espero muito que lembrem. Se vocês não lembram, tem uma aula que eu gravei sobre isso, foi a última aula dessa playlist, tá? Então, eu vou começar aqui lembrando da lei de circuito de Ampère, da lei de Ampère. Quando eu falo lei de Ampère, entenda-se, né, que é a lei de circuito, né? Eu tinha aqui uma integral, né, fechada nesse meu contorno C de B escalar dl, esse cara era μ0 I. Perfeito? I era essa corrente elétrica que passava aí dentro e μ0 a permeabilidade magnética do vácuo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou chamar essa equação aqui, brother, de... Pior que assim, eu gosto de pôr uma ordem nas coisas, tá? Então essa aqui eu vou chamar de 1, foda-se. Essa aqui eu vou chamar de 2 e essa aqui eu vou chamar de 3. O que eu vou fazer para chegar na versão diferencial da lei de circuito de Ampère? Eu vou pegar 3 e eu vou usar 2 dentro de 3 para modelar esse cara aqui. Então, usando 2 em 3, espero que estejam conseguindo ler por aí, eu vou chegar no seguinte, a integral em S do rotacional do campo de indução magnética escalar ds vetor. Talvez eu não tenha comentado aqui quem é o ds vetor, né? O ds vetor é simplesmente n ds. Então, assim, está na direção n, aquele vetor normal que aponta para fora, e tem, né, uma intensidade ds, um elemento diferencial de área. Então, esse cara aqui vai ser igual a μ0 I. E agora a gente vai usar algumas outras ideias daquela aula retrasada
a aula em que eu defini a ideia de densidade de carga elétrica, densidade de corrente elétrica e por aí vai. Você vai lembrar que I, essa corrente elétrica, era igual a integral num circuito S de J escalar ds. J é essa densidade de corrente elétrica, né, que é ampere por metro quadrado, tá? Então, se você usa isso aqui, o que você vai ter para a lei de circuito de Ampere, para a gente chegar numa versão, né, tipo diferencial dessa lei, é o seguinte, irmão, você vai ter que a integral em S do rotacional do campo B escalar ds. Esse cara vai ser igual a integral em S, e é sempre muito legal pra gente quando a gente tem duas integrais se relacionando e sendo avaliadas na mesma entidade geométrica, né? Ambas integrais de superfície. Isso é ótimo quando a gente está interessado em jumpear de uma formulação integral para uma formulação diferencial ou vice-versa. Eu vou tentar aproveitar esse espaço do quadro aqui para falar o seguinte: posso pôr esses dois caras na mesma integral em S, isso aqui vai ser igual então ao hot de B menos μ0 J, tudo isso escalar ds igual a zero. Enquanto vocês absorvem isso daí, eu vou apagar essa parte aqui do quadro, tá? A minha ideia é usar ali, naquela última integral aqui embaixo, o princípio, o teorema da localização, que é também conhecido como lema de Dubois-Reymond, um nome chique para um princípio físico que, na verdade, ele está baseado no teorema de Leibniz, do cálculo mesmo, assim. E esse cara, velho, pra gente, o que ele afirma é o seguinte, velho, se eu estou lidando com uma descrição contínua, usando teoria de campo e tal para descrever fenômenos que se manifestam por uma perspectiva de um meio contínuo, e a integral de uma quantidade vetorial, escalar, tensorial qualquer dentro desse meio contínuo é igual a zero, pelo fato do meio ser contínuo, pelo fato de eu não ter buracos no meu meio, a forma mais fácil que a natureza conseguiu encontrar de fazer com que essa integral inteira fosse zero é fazendo com que o integrando fosse zero em todo o meio, tá? Então, usando esse princípio, usando essa ideia, usando essa argumentação, eu vou afirmar que esse integrando aqui é zero, ou seja, que o hot de B vai ser igual a μ0 J, tá? Isso daqui vai ser uma coisa muito importante. Isso daqui vai ser a minha equação número 4, eu vou até grifar ela aqui porque ela é fundamental. E aqui, eu já tenho aqui dentro escondido coisas que vão ser muito importantes no nosso contexto de fluidos magnéticos, tá? Aqui dentro tem coisa importante pra gente que ainda vai assim aparecer ao longo desse curso no seu devido momento, tá? Essa equação aqui eu vou chamar de 4. E ela, eu vou até dividir esse quadro em 3 para poder aproveitar mais o meu espaço, tentar escrever menorzinho. Isso aqui é a versão diferencial da lei de circuito de Ampère. Ainda não é a lei de Ampère-Maxwell como conhecida como uma das 4 equações de Maxwell, tá? Teremos que fazer algumas coisas ainda para chegar nessa lei de Ampère-Maxwell. Talvez, inclusive, nem consiga fazer isso na aula de hoje, assim, tá? Eu acho que na aula de hoje, se eu conseguir chegar e mostrar bem as versões diferenciais da lei de Faraday e da lei de circuito de Ampère, já tá legal. Inclusive, esquece esse Maxwell que eu tava falando uma coisa e escrevi outra, tá? Essa aqui é a lei de circuito de Ampère. Não é a lei de Ampère-Maxwell, né? É interessante, eu falei, isso aqui não é a lei de Ampère-Maxwell, eu escrevi, né? Como se fosse assim. Falei uma coisa, escrevi outra. Pois bem, essa equação é a equação número 4, essa equação é muito legal. Agora, falta a gente fazer o mesmo para a lei de Faraday, tá? Então, se você aplica a mesma ideia, teorema de Stokes, dentro da versão integral que eu acabei de apresentar para vocês da lei de Faraday, você vai chegar no seguinte, velho. Para a lei de Faraday, faça aí em casa o teste. Como eu não lembro mais agora o número da equação que era a lei de Faraday na versão integral,
Eu só vou falar para a lei de Faraday e aí você simplesmente pega o teorema de Stokes, que eu acabei de mostrar aqui apagar, e coloque na versão integral da lei de Faraday. Você vai chegar no seguinte princípio. Aquela integral que tinha, fechada no contorno C, desse campo elétrico que gira em torno de um condutor circular por meio de uma força eletromotriz que é gerada pela variação do fluxo magnético ao redor desse camarada, isso daqui vai ser igual a integral em S do rotacional do campo elétrico. Esse aqui é o teorema de Stokes. Vou pôr aqui entre parênteses escalar ds. E esse cara aqui, ele vai ser igual, vamos pôr aqui, a menos a variação no tempo do fluxo magnético, que por definição era a integral em S de B escalar ds. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte. Eu vou passar essa derivada para dentro da integral, porque eu posso fazer isso, né? A derivada da integral é igual a integral da derivada, isso a gente aprende em cálculo 1. Só que, quando eu passo esse cara aqui para dentro, esse cara aqui estaria computando apenas variações com relação ao tempo. Esse cara é um campo, ele varia no tempo e no espaço. Então, quando eu passar esse dt aqui para dentro, eu vou transformá-lo numa derivada parcial, porque eu quero pegar só as componentes de variação no tempo desse campo, que varia no espaço e no tempo. Então, só continuando no processo, o que eu vou ter vai ser o seguinte, a integral em S do hot de E escalar ds, esse cara vai ser igual a menos a integral em S da variação temporal de B com relação ao tempo escalar ds. Usando aqui a mesma ideia que a gente usou para o teorema da localização para a lei de circuito de Ampère, a gente chega na seguinte expressão. Hot de E vai ser igual a menos a derivada parcial no tempo do campo de indução magnética. Yes! E essa porra aí é a lei da indução de Faraday expressa numa versão diferencial. Então agora a gente está chegando já perto. Versão diferencial da lei de indução do senhor Faraday. O Faraday, cara, era um excelente experimentalista, né? Conhecido como um dos maiores cientistas experimentais da história, um cara extremamente criativo para bolar experimentos para poder dissecar as propriedades e as relações que existem entre o comportamento da eletricidade e do magnetismo, tá? Essa equação aqui eu vou chamar de 5 e ela de fato é uma das equações de Maxwell. Então até agora a gente tem já 3 equações de Maxwell. A gente tem a lei de Gauss da eletricidade, que é derivada a partir da lei de Coulomb, né, para computar forças entre cargas elétricas. A gente tem a lei de Gauss do magnetismo, que afirma que não existem monopolos magnéticos isolados na natureza. Um ímã terá sempre um polo norte e um polo sul. Mesmo que você corte ele milhões de vezes, sempre teremos duas naturezas opostas, né, coexistindo numa mesma entidade física de matéria. É isso que afirma a lei de Gauss do magnetismo. Temos a lei de Faraday, que afirma que as variações no tempo de campo de indução magnética vão gerar correntes elétricas em condutores, e aí você usa essa ideia para construir um gerador elétrico. E temos a lei de Ampère-Maxwell, que está associada, está baseada nessa equação 4, está escondida aqui dentro, mas da forma que isso aqui está, por enquanto eu prefiro chamar de versão diferencial da lei de circuito de Ampère. Ainda não é a lei de Ampère-Maxwell, como conhecida no contexto das equações de Maxwell. E aqui eu acho que é importante fazer uma pausa para comentar que, na verdade, cara, a gente hoje em dia pega e até coloca em camiseta as equações de Maxwell e põe lá, e ficou uma coisa meio que famosa, mas assim, elas não são do Maxwell. Na verdade, assim, o Maxwell foi um cara que conseguiu fazer um tratado muito completo sobre tudo aquilo que a gente conhecia a respeito do comportamento elétrico e magnético da matéria na época dele, mas já assim se baseando
em cientistas que o antecederam, né? A lei de Coulomb é muito mais antiga, a lei de Gauss da eletricidade já existia também. Então o Maxwell meio que fez um tratado. E ainda assim, a forma que a gente conhece hoje em dia das equações de Maxwell não foi nem o Maxwell também que propôs. Foi um outro cara que ninguém fala dele, chamado Heaviside, o mesmo cara da função degrau. O Heaviside era um cara que ele não era conhecido por ser um cara com muito rigor e formalismo matemático, mas era um cara muito prático. Então ele pegou aquela ruma de ideia que o Maxwell meio que sintetizou sobre o conhecimento da teoria eletromagnética do seu tempo, e ele conseguiu sintetizar, resumir, organizar ainda mais e apresentar essas equações na forma que a gente meio que mostra elas hoje em dia, tá? Só uma curiosidade histórica. Então, assim, eu vou ter que fazer um trabalho aqui ainda para poder transformar isso daqui na lei de Ampère-Maxwell, que é uma das equações de Maxwell. Mas eu acho que eu vou deixar isso para a próxima aula, para o próximo vídeo, para não ficar muito longo a aula de hoje, tá? Então, assim, vamos só resumir a ideia para a gente finalizar a aula de hoje? Eu acho que é importante. A gente tem então aqui, na aula de hoje, o importante agora a gente sabe da lei de Faraday, a gente sabe que existe uma relação entre variação de fluxo magnético e força eletromotriz, e a gente tem, através do teorema de Stokes, as versões diferenciais também, não só as integrais, tanto da lei de Faraday quanto da lei de circuito de Ampère. Fico por aqui na aula de hoje, e na próxima a gente vai continuar, né? Eu quero mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar isso daqui para chegar na versão que a gente realmente conhece atualmente das equações de Maxwell. E aí sim, quando isso acabar, essa parte inicial, eu vou começar a colocar o fluido na jogada, um fluido magnético agora. E aí a coisa vai ficar muito mais interessante, muito mais divertida, muito mais rica, muito mais difícil, muito mais complexa, muito mais sofisticada, e vai ficar muito legal. E é isso, galerinha. Obrigado pela atenção de hoje. Espero que tenham gostado dessa primeira aula no quadro aqui do canal. Eu ainda vou fazer algumas implementações com iluminação para melhorar isso daqui. Espero que tenha dado para poder ver o meu quadro e a gente se encontra na próxima aula do canal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. É nóis!